Oi gente, tudo bom? Me chamo Aline Castro, eu sou professora de redação aqui do cursinho alternativo e hoje a gente vai falar sobre proposta de intervenção. Então, hoje a gente vai falar sobre proposta de intervenção, quais itens que se deve ter dentro de uma proposta de intervenção, o que é a proposta de intervenção, quais são os 5 elementos que o Enem cobra dentro da sua redação. Então, bora lá! Então, proposta de intervenção, como o próprio nome já diz, é uma proposta de intervenção no qual o aluno vai propor uma possível solução para o problema que foi abordado, para o tema em questão que foi abordado pelo Enem. A competência número 5, ela está intimamente ligada à proposta de intervenção, no qual diz que o aluno ele deve propor uma proposta de intervenção para o problema que foi abordado e que respeite direitos humanos. Por que frisar essa parte sobre respeitar os direitos humanos? Antigamente, nas provas anteriores, nos exames anteriores, o aluno que ele desrespeitava os direitos humanos, ele tinha sua nota zerada em toda a redação. O que acontece? Hoje em dia, atualmente, até o presente momento, você zera o aluno que desrespeita os direitos humanos, ele tem a sua nota zerada na competência número 5, a competência que diz que o aluno ele deve propor uma proposta de intervenção. Por isso é muito importante o aluno ele tomar cuidado na questão de direitos humanos, não ferir os direitos humanos para não ter a sua nota zerada nessa competência. Dito isso, a gente vai partir para a parte que o Enem ele cobra 5 elementos que se deve ter na sua proposta, certo? Quais são esses 5 elementos? Que é quem, o que, como, o detalhamento e para quê. E o que seria cada um desses 5 elementos? Então, bora falar sobre os 5 elementos que o Enem cobra. Quem é o quem da sua redação? O quem, ele vai ser o seu agente interventor que você vai colocar dentro da sua proposta de intervenção. Mas o que seria esse agente interventor? Seria o governo, seria o Ministério da Educação, seria o Ministério da Saúde. São agentes interventores que você coloca para executar a sua ação, para executar a sua proposta de intervenção, certo? O que, o seu segundo elemento é o que? Ele é a sua ação. O que o governo, o que o Ministério da Saúde, o que os agentes interventores, eles vão fazer? Qual é essa ação que eles irão tomar para solucionar o problema que está sendo abordado? E agora a gente vai partir para o terceiro elemento, que é o como. O como seria o seu meio que será executada aquela ação, o meio que o seu agente interventor ele vai fazer aquela ação, vai colocar em prática. Como, por exemplo, o governo é seu agente interventor, você coloca lá que ele deve fazer palestras em escolas, por exemplo. O como, você irá responder como se dará essas palestras em escolas. Elas vão ser ministradas por quem? Qual é o público-alvo que vão ser ministradas as palestras? Elas vão ser ministradas o que nessas palestras? Qual vai ser o assunto? Qual é o público-alvo? Vai ser ministrada por quem e para quem? Então, o meio é você responder como será executada toda essa ação por o seu agente interventor. Logo após vem o seu detalhamento, que como o próprio nome já diz, é muito sugestivo. O detalhamento é o detalhamento de toda a sua proposta de intervenção e ela é muito importante porque uma boa proposta de intervenção ela tem detalhamento. E logo após vem o porquê, para quê. Para que você vai fazer aquela ação? O para que é o seu quinto elemento e o para que é a sua finalidade. O que você espera alcançar fazendo essa proposta de intervenção? Por que você acha válido? Por que você acha importante executar essa ação? Então, dito isso, esses são os 5 elementos que se deve conter dentro da sua proposta de intervenção. Quem, o que, como, o detalhamento e para quê. Então, uma dica válida que eu dou é para vocês que têm dificuldade de gravar os 5 elementos que se deve conter dentro da proposta de redação de vocês, é pegar uma folha quando vocês estiverem produzindo a redação de vocês em casa, pode ser até na folha de rascunho mesmo, vocês colocarem os 5 elementos. Quem, o que, como, detalhamento e para quê. E ao lado ou embaixo, fica a critério de vocês, você ir respondendo. Você ir colocando ao lado, porque fica muito mais fácil você visualizar que você está sim respondendo os 5 elementos e já colocar na sua folha oficial de redação os 5 elementos bonitinhos. Com essa prática, você já vai ter na sua cabeça, já vai estar memorizado os 5 elementos que você for responder. Tanto que quando você for escrever a sua intervenção, já vai ser muito prático. Você já vai saber que o quem é o seu agente interventor, o que é a sua ação que você tem que colocar, o como é o seu meio. Você sabe que você vai ter que detalhar esse meio e você sabe que você tem que colocar a finalidade daquela sua ação. Já vai estar fixado na sua mente. Então fica aí a dica para você que tem dificuldade de gravar os 5. E agora vem a pergunta: o que se pode ter dentro de uma proposta de intervenção? O que não se pode ter dentro de uma proposta de intervenção?
Sendo de modo muito geral, a sua proposta de intervenção ela tem que ser coerente. Não dá para você, por exemplo, me colocar na sua proposta de intervenção que a sua solução é pegar X pessoas e levar para Marte. Isso não existe, até porque se fosse ainda olhar esse lado da sua proposta de intervenção, o Brasil ele nem tem aparatos tecnológicos para a gente fazer isso. Então, seja coerente na sua proposta de intervenção, vá com a realidade brasileira. Não tente pegar realidades de fora de outros países bem desenvolvidos e trazer para o Brasil. Isso não pode, porque a realidade lá não condiz com a realidade brasileira. O que pode acontecer é você pegar as realidades de lá que acontecem, como por exemplo a questão da mobilidade urbana. Você pegar um exemplo de um país que acontece lá, se tem a questão da mobilidade urbana muito boa, você quer usar. O que você pode fazer? Pegar aquela realidade e adequar com a realidade brasileira. Aí sim pode. O que não pode é você pegar uma realidade de fora, trazer, querer implantar aqui no Brasil, sem ao menos se adequar com a realidade brasileira. Porque o que pode é você pegar essa realidade, essas outras realidades que se tem e adequar com a realidade brasileira, para que seja coerente com a nossa realidade e que seja uma possível proposta de intervenção. Bora colocar um exemplo em prática para vocês visualizarem como se dá os 5 elementos, como se deve conter os 5 elementos dentro da proposta de intervenção de vocês. Bora lá. Vou pegar um exemplo para a gente colocar em prática, para a gente colocar como exemplo para vocês, um exemplo da questão do tema, a questão do idoso no Brasil. E vamos supor que você colocou lá na sua tese, você abordou a sua tese de uma maneira que seria a questão da discriminação do idoso na sociedade e a questão da pouca infraestrutura dos lugares para lidar com o público idoso no Brasil. Vamos colocar que você apresentou essa tese com essas duas questões, você levantou. O que vai acontecer na sua D1, no seu primeiro desenvolvimento, e na sua D2, você irá aprofundar essas duas questões. E o que se dará depois disso? Se dará a sua proposta de intervenção, que você vai fazer o quê? Você vai solucionar esses dois problemas que você colocou. Você vai apresentar uma possível proposta de intervenção para aquele problema que foi abordado. Coloca a sua proposta de intervenção, que você colocou a sua tese sobre a questão da discriminação e sobre a pouca infraestrutura dos lugares para lidar com o público idoso. Na sua proposta de intervenção, como por exemplo, você colocaria o governo e o Ministério da Educação. Eles seriam o quê? Os seus agentes interventores, eles seriam o seu quem? Eles seriam o seu primeiro elemento que você iria responder dentro da sua proposta de intervenção, certo? Logo após você iria responder o que o governo, o que o Ministério da Educação eles vão fazer, que seria o que? Seria o seu segundo elemento. Eles iriam fazer o que? Eles poderiam propor, por exemplo, uma roda de conversa dentro das escolas, uma roda de conversa que seriam abordado a questão da conscientização acerca do público idoso. E logo após vem o que? Vem o seu terceiro elemento, que é como? Se você me falou que o Ministério da Educação, juntamente com o governo, ele vai fazer essa roda de conversas na escola, a gente, como professor e como corretor, espera que você me fale como isso dará. Aí você responde que isso se dará com a inclusão de professores, de alunos, de pais e dos próprios avós dos alunos, do qual irá ter o quê? Irá ter uma troca de sabedoria, uma troca de informação sobre os idosos, eles falarem sobre as suas vivências dentro da sociedade como um todo. E para que seria isso, que seria os seus 5 elementos que você teria que responder? Para que desde cedo os alunos eles aprendam a respeitar as diferenças, para que desde cedo eles comecem a ter a conscientização, eles comecem a ter a sensibilização acerca do público idoso. Então, vocês conseguiram visualizar como se dá esses 5 elementos na proposta de intervenção de vocês? Uma outra questão é, os alunos eles perguntam, professora, eu tenho que ter uma ou duas propostas dentro da minha intervenção. O Enem, dentro da carteira do participante, que é disponibilizado todos os anos, ele diz que o aluno ele precisa demonstrar uma proposta de intervenção que tenha todos os 5 elementos. Então, como professor, ele dá a dica para você fazer uma proposta com todos os 5 elementos, com todo o detalhamento bonitinho, coerente com a realidade brasileira e tudo mais, você faz uma proposta de intervenção com os 5 elementos e você apresenta uma segunda. Você faz uma segunda proposta no qual pode conter até 3 elementos, que seriam o quê? O quem, o que e como. Você iria responder bem brevemente, ou seja, iria ser uma proposta bem completa, uma proposta que apresente os 5 elementos, que sejam coerentes com a realidade brasileira, que tenha detalhamento, e a sua segunda proposta
sua segunda proposta iria conter pelo menos 3 elementos para ela ficar bem completa, para você responder toda a questão que você levantou no seu texto. Então, conseguiram visualizar como se dá os 5 elementos dentro da proposta de intervenção de vocês? Espero que sim. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de uma certa maneira para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a nossa proposta de intervenção. Coloque em prática aquela dica que eu dei de colocar no papel e ir respondendo a questão dos 5 elementos para que você pegue prática, para que você pegue domínio sobre os 5 elementos que você deve responder dentro da sua proposta de intervenção. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no grupo de WhatsApp, comenta aqui outros assuntos que vocês querem ver que a gente traga para vocês, que a gente vai estar trazendo muitos e muitos vídeos para ajudar vocês nesse período de quarentena a se prepararem da melhor maneira para o Enem. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. É isso, até breve, beijo.